Isaías 59, 1 e 2, que diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então quero refletir um pouco aqui a respeito deste assunto. Eu daria o seguinte título: Como receber a ajuda de Deus? Nestes dias que estão vivendo de tanta limitação, restrição na nossa maneira costumeira de viver, tenho percebido vários crentes enfrentando dificuldades, e alguns nós olhamos para eles e percebemos que alguma coisa precisa ser acertada na vida deles com Deus. E às vezes a pessoa não percebe isso, né? E ela não percebe que, de repente, aquela limitação, aquela dificuldade pode estar numa causa não resolvida a respeito do seu relacionamento com Deus, das leis de Deus. Então eu vou dividir aqui em alguns tópicos, didaticamente. Eu vou levantar alguns pontos aqui. O primeiro ponto é o sofrimento do povo de Deus, né? O povo de Deus sofre. E tomando por base o livro de Isaías, vamos destacar algumas lições da profecia de Isaías. Lembrando que o profeta Isaías, ele profetizou dos reinos de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, né? Que essa profecia é para Judá e Jerusalém. Então, se fôssemos ler a história desses 4 reis, nós vamos ver que todos tiveram dificuldades em maior ou menor intensidade, e houve também muito pecado, né? A nação toda, em muitos momentos, ela se desviou, né? E eu entendo que o Antigo Testamento ele se refere muito especificamente à nação de Israel, no caso aqui Judá, porém traça um paralelo com a igreja. No Novo Testamento já a igreja, e acredito que muitas coisas que aconteceram com Israel aconteceram com a igreja, está acontecendo com a igreja, e as causas podem ser as mesmas e as soluções também podem ser as mesmas apontadas na profecia. Então, o povo de Deus sofre. Por que o povo de Judá estava sofrendo, né? Eu vou ler um versículo que está em Isaías 1:7. Diz assim: A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa invasão de estranhos. Então a descrição aqui de Jerusalém, né, mas por extensão todo o Judá, o reino do sul, eles estavam passando por muito sofrimento, muita tribulação, sofrendo na mão dos inimigos. E pode ser o que está acontecendo hoje com a igreja em várias frentes, né? Até com crentes individualmente, principalmente com crentes individualmente, que nós temos visto, às vezes sofrendo determinadas privações, passando por determinadas dificuldades, e a gente observa, pelo menos na vida de alguns, que algumas coisas precisam ser acertadas, né? Algumas situações não resolvidas na conduta, porque se o comportamento nosso não mudar,
a situação provavelmente também não mudará. O certo é que era o povo de Deus, como a igreja também hoje é o povo de Deus, e estava passando por derrotas, dificuldades, privações, e essa daí era a situação deles. Em segundo lugar, como nós temos ouvido hoje, normalmente quando alguém está atravessando dificuldade, eu percebo que o primeiro pensamento é a maneira mais assim natural é dizer para orar, né? Vamos orar, ore. E de fato devemos orar. E todavia, só orar não é suficiente, né? Só orar não é suficiente porque temos que entender que a oração não é uma fórmula mágica, não é uma abacadabra, né? Não são palavras mágicas, cabalísticas, mas oração é um relacionamento, né, com uma pessoa. E ainda que a oração não consista somente de pedir coisas a Deus, essa oração de súplica, né, de petição, tem vários outros tipos de oração. Porém, a oração que mais prevalece, a mais repetida que nós vemos aqui, é realmente de pedir coisas a Deus, né? Pedir socorro, pedir ajuda, pedir livramento. Essa oração está sempre na ordem do dia. E o povo do tempo de Isaías sabia disso, né? O povo de Judá sabia disso. E por isso que o profeta Isaías estava lá no meio deles para ensinar também. Porém, quero ler um versículo aqui, em Isaías 1,15, que mostra que a oração somente não é suficiente. Então ele diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Existe um ditado, né? Antigamente esse dito era muito repetido. Eu acho que era assim no auge do movimento pentecostal, né? Que se dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E às vezes nós repetimos isso como papagaio, sem conferir com a Escritura para ver se realmente é assim, né? No caso aqui, eles oravam, né? Mas Deus diz aí: ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lá em Isaías 59, quando estamos comparando aqui esses capítulos, né? A situação é muito parecida em Isaías 59. Acreditamos que Isaías começou a profetizar no reinado de Uzias e terminou no reinado de Ezequias. Você que o capítulo 59 seja no tempo de Ezequias, que foi um rei piedoso, né? Enquanto que Uzias, a metade do tempo ele foi piedoso, mas terminou mal, né? Por causa do orgulho. E aqui, as orações deles não eram ouvidas, porque as mãos deles estavam sujas de sangue. Ou seja, outro texto vai falar sangue inocente. Eles cometiam vários tipos de pecado, né? Derramar sangue inocente era um desses. Então hoje, como igreja, nós temos que ver e refletir se as nossas orações elas têm respaldo, né? Se quem ora realmente tem respaldo diante de Deus. Se as orações feitas por uma igreja obediente, uma igreja piedosa, uma igreja que agrada a Deus, porque se as orações, ainda que muitas, forem feitas por pessoas que não agradam a Deus, no caso aqui, primeiro capítulo de Isaías é uma situação deplorável, né?
A descrição que o profeta faz da nação de Judá estava totalmente corrompida. E a igreja, de repente, em alguns lugares pode estar assim também hoje, né? Portanto, as orações de uma igreja assim, corrompida, ou de um crente assim, desobediente, com problemas não resolvidos, ela pode ser uma oração inútil, não tem eficácia. E por isso que não podemos nos iludir, achar que somente orar é suficiente. Aliás, até mesmo jejuar, né? O capítulo 58 de Isaías vai falar sobre jejum. E ele exatamente lá no capítulo 58 de Isaías, daqui a pouco eu vou ler um versículo lá, Deus vai dizer que o jejum não adianta nada, aquele tipo de jejum que eles estão fazendo, né? Porque não está respaldada numa vida piedosa, honesta, sincera, íntegra. Então, nós temos que ver isso aí, né? Não podemos nos iludir assim. Como receber a ajuda de Deus? Né? Já que nós estamos precisando da ajuda de Deus, mais do que nunca, nós temos que ver qual é a maneira mesmo, né? Porque o povo de Deus sofre, o povo de Deus ora, mas Deus não responde a oração porque a oração é inadequada, porque a oração não é uma fórmula, não é mágica. A oração é um relacionamento. Né? Você pode pedir algo a alguém, dependendo do relacionamento que você tem com essa pessoa, você é atendido ou não. Então, é por aí o nosso relacionamento com Deus. Né? Em terceiro lugar, que eu mostrei aqui, que Deus não ouve e nem salva. Isso é o que eu li realmente no capítulo 59 de Isaías, que essa expressão é muito interessante, porque diz aí: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então, a mão de Deus, ele está dizendo que a mão de Deus ela é forte, né? A mão de Deus é poderosa, não está encolhida. Deus não encolheu a sua mão, mas a verdade é que a mão de Deus está estendida, né? Deus está mostrando assim, que a mão de Deus, a mão dele não está encolhida, significa se recusando a ajudar. Mas a mão dele está estendida, disposta a ajudar, a responder, a salvar. E o seu ouvido não está surdo, né? Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então, o ouvido de Deus não está surdo. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Deus está ouvindo a oração do seu povo. Mas ele não pode fazer nada, né? Ainda que ele ouça. Ele não pode agir. E o motivo que ele daria aqui de não poder agir é por causa do pecado, né? Daí. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o problema não está com Deus. Deus está dizendo, o problema não está do lado de Deus. O problema está do lado do povo. O problema está do nosso lado. E o problema são, ele disse aqui, as vossas iniquidades. As vossas iniquidades. Eu lembro que 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Então, reconhecendo que o povo de Deus então tem maus caminhos, e lá em 2 Crônicas 7,14 se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. E aqui ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então temos que reconhecer, né? Eu percebo ao longo da minha vida, convivendo no meio da igreja, convivendo com os crentes, os evangélicos, eu tenho observado que há uma dificuldade muito grande por parte de muitos de fazer uma meia-culpa, né? Uma reflexão, uma autoanálise, de olhar para si mesmo, né? Mas geralmente a atitude que nós vemos é assim: são os ímpios, o problema são os ímpios. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o problema não são os ímpios não, porque
Deus não tem aliança com os ímpios. Deus nem espera que os ímpios hajam direito. Ainda que todo ímpio, né, ser humano, tem responsabilidade diante de Deus, sabemos disso, né? A Bíblia diz que todos os homens são inexcusáveis, porque tem muitas evidências, né? A própria consciência humana de qualquer pessoa, ela é um tribunal que ela discerne entre o bem e o mal. Deus colocou isso lá. Mas o problema de Deus é com o seu povo, aqueles que fizeram aliança. E quem tem aliança com Deus não são os ímpios, não, né? Quem tem aliança com Deus é a igreja. Então, por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil está assim assado, corrupto e tal. E sim, mas só que o problema de Deus não é com o Brasil, não. O Brasil não tem aliança com Deus, né? É bom nem se iludir. O Brasil não tem aliança com Deus. Agora, a igreja brasileira tem aliança com Deus. A igreja brasileira tem aliança com Deus. Deus não espera que o Brasil seja santo, mas ele espera que a igreja seja. Agora, se misturar a igreja com o Brasil, né, aí corrompe tudo mesmo, porque mistura o santo com o profano. Qualquer homem, se vir qualquer mulher, mesmo casada, procedendo mal, ele não vai se importar muito, não. Agora, se for a mulher dele, vai se importar, porque ela tem aliança com ele, né? Então, Deus está dizendo aqui, Deus é um Deus forte, é um Deus poderoso, aliás, todo poderoso, aliás, não há nada demasiadamente difícil para Deus. Todas as coisas são possíveis, né? Ao que crer para Deus. Mas ele está dizendo, o problema são os vossos pecados e as vossas iniquidades. E aqui eu lembro que essas três palavrinhas aqui aparecem em Isaías 59. Iniquidade, pecado e transgressão. Eu sei que alguns fazem uma diferença entre essas três palavras. Já examinei, estudei essas palavras e, no meu entendimento, essas três palavras são sinônimos, né? Iniquidade, pecado e transgressão são a mesma coisa. Até a questão do paralelismo, né? Estudando hebraico, o pessoal fala muito sobre assim, existe um paralelismo na poesia hebraica. Eu percebo que isso não é só na poesia hebraica, não, né? Existe um paralelismo em toda a Bíblia. Eu acho que o método de Deus não é só na poesia hebraica, não, de paralelismo. E aqui, nesse versículo, ele diz assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. São sinônimos. Ele diz a mesma coisa de duas maneiras, usa duas palavras intercambiáveis, que é pecado e iniquidade. E no verso 12 ele vai usar transgressão, né? Verso 12. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Então, salvo o melhor juízo, né? Eu creio que, não só creio, como estudei, e a minha convicção é que pecado, iniquidade e transgressão são a mesma coisa, né? São palavras sinônimas. Muitos erram na interpretação da Bíblia por não observar os sinônimos, porque Deus usa várias palavras para designar o mesmo fenômeno. As pessoas às vezes confundem e pensam que são fenômenos diferentes. Então, mas o que eu quero deixar claro aqui é isso. Crente sofre, crente ora, clama a Deus, e Deus não responde, porque ele está dizendo aqui, o problema são os vossos pecados, as vossas iniquidades, as vossas transgressões. As vossas transgressões. Existe aqui, agora, aí eu digo, como eu tenho andado, às vezes eu ando por aí e observando até visitando a casa de alguns crentes, a gente observa a pessoa passando por determinados sofrimentos, humilhações, privações, e aí a gente percebe, né? Até a gente sabe que na vida daquela pessoa tem algo que precisa ser acertado. Problema não resolvido. E são coisas assim que
a pessoa às vezes não se lembra, né? Não se lembra, não acha que é importante aquilo, mas é preciso acertar, né? Uma das coisas que eu tenho observado, posso especificar aqui, é a questão do desacato à autoridade do líder, né? Eu sou contra o autoritarismo, né? Eu sempre repito que o pastor não tem autoridade de domínio sobre o rebanho, que o pastor não pode ser um ditador, que ele não é dono do rebanho, não é dono da vida da ovelha, né? O pastor não pode exagerar, porque a autoridade do pastor é uma autoridade moral e espiritual, como um pai de família. Mas, por outro lado, também, eu tenho percebido ao longo da minha vida que Deus também não permite um desacato por parte da ovelha contra o seu pastor, né? Uma ofensa, um desacato, uma afronta. E aí, nessas pequenas coisas, alguns têm tropeçado. E depois não sabe por que a vida está embaraçada, né? Então, é melhor acertar. Porque enquanto isso não for acertado, Deus não retira a mão, né? São coisinhas que a gente não leva em consideração. Alguns grupos atentam mais para isso, outros não levam muito em consideração isso. Mas é bom ter cuidado, porque é o ensino da palavra. Mas aqui especificamente eu quero ler Isaías 58:6, aonde o profeta ele está apontando um dos pecados do povo de Judá naquele tempo. Então diz assim, sobre o jejum. 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, cubres, e não te escondas da tua carne? E aí tem que ter cuidado nessa interpretação aqui, porque eu já vi pessoas de alto quilate, de alta estatura, de alto calibre no reino de Deus, ensinando nesse texto que isso aqui é porque nós devemos libertar os que estão cativos de Satanás, né? Que o jugo de Satanás sobre essas pessoas que a gente tem que libertar, isso é uma distorção, não é isso que o texto está dizendo, não. Todo o texto está dizendo assim: quem colocou o jugo foram vocês mesmos, né? Assim, vocês, povo de Judá, colocaram o jugo sobre os seus irmãos, né? Escravizaram os seus irmãos. Então, quando aqui está dizendo para quebrar todo o jugo, é para quebrar o jugo que você mesmo pôs, né? Então, o crente mesmo que colocou um jugo sobre o seu irmão. No caso aqui, no seu irmão, o jugo não é o jugo de Satanás, não. Aqui é o nosso próprio jugo que nós podemos ter colocado sobre nossos irmãos. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, toda a discussão aqui do profeta é que devemos fazer o bem. E no caso lá de Judá, era o judeu fazer o bem ao outro judeu, ajudar. Usar de misericórdia com outro judeu que era irmão. No caso da igreja, é o cristão ajudar o outro cristão. Não colocar jugo, né? Tipo assim, por exemplo, essa questão de emprestar dinheiro, né? Usura. Veja que o povo de Israel podia emprestar dinheiro a juros, mas não para um outro judeu. Para um outro judeu, ele não podia emprestar a juros. Podia emprestar a juros para o estranho. Então, essa falta de consideração, essa falta de amor, né? Esse oportunismo para explorar o seu semelhante, principalmente sendo irmão. É isso aqui que ele está falando aqui. Aí disse, então, se você não tem um comportamento amoroso desse, em relação aos seus irmãos, não adianta jejuar. Esse jejum não vale nada. Né? Porque Deus está olhando é a conduta, não a religiosidade. Né? Tanto o jejum como a oração, sendo praticados de maneira espiritual e correta, acompanhado de uma vida piedosa, amorosa para com o seu irmão, o judeu com o judeu, o cristão com o cristão. Mas depois Paulo diz assim, portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, é uma vida de fazer o bem, né? E não de explorar, do oportunismo cruel que nós vemos aí. O mundo pode até fazer isso, cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas o cristão já recebe a disciplina na hora e um comportamento desse pode estar sendo a causa
do sofrimento, né? E de não receber a ajuda de Deus, porque Deus está dizendo, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas está estendida. Né? O ouvido do Senhor não está surdo para não ouvir que você está orando, mas ele não pode atender, ele não pode ajudar, não pode salvar por causa dos pecados. E isso daí são os pecados. Tem muitos pecados aqui especificados, né? Então, esse aí é o que ele está falando. E a solução, eu vou voltar lá para o primeiro capítulo de Isaías. Isaías 1,17, ele vai dizer o seguinte, aqui no Isaías 1 era o reinado de Uzias, então 1,17 de Isaías diz assim: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Mesmo tema que ele está falando aqui, né? E no verso 23 de Isaías 1, ele vai dizer: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno. Olha só, cada um deles ama o suborno e anda atrás das recompensas. Se nós fôssemos aqui, por exemplo, colocar o Brasil em perspectiva aqui, vamos imaginar até a política brasileira, será que isso se aplicaria aqui ao Brasil? Né? As autoridades federais, estaduais, municipais do Brasil, da política, do governo, que são de Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, né? A questão de Deus inicialmente e diretamente é com o seu povo, com quem fez a aliança. Mas em última instância é com todo ser humano. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, ele tá condenando isso aqui nos príncipes de Judá. Que os príncipes de Judá, eles estavam acusados aqui de rebeldia. Eles eram rebeldes, né? E companheiros de ladrões. E estavam interessados só em dinheiro. Cada um deles ama o suborno e anda atrás de recompensa. Então é a palavra de Deus. Isso é o que Deus pensa. E Deus é o dono do mundo. Né? As leis dele foram criadas por ele para reger o mundo. E aqueles que aí vem transgressão, exatamente transgredir a lei de Deus, um dia vão prestar conta diante dele. Às vezes já o juízo pode alcançar as pessoas aqui mesmo no secular, né? Temporal. E outras vezes vai ser no dia do juízo, ou sei lá quando será, né? Então é o que ele está dizendo aí. Então, mas aqui eu quero falar mais especificamente para as ovelhas, né? Para o crente que está aí passando por dificuldade, às vezes está passando até fome, né? Está sem emprego, sem dinheiro, sem comida, está num desespero enorme, né? Só que o crente deve se lembrar que tem aliança com Deus, né? Deus é fiel na aliança. E a aliança com Deus inclui socorrer o crente na sua necessidade. Mas ele diz, a não ser que haja um impedimento desse. Pecado, transgressão, iniquidade, aí precisa ser acertado. Então é bom colocar a vida diante de Deus, né? Pode ser uma coisa simples, mas se o Espírito Santo trouxer a sua memória, né? A sua consciência, que alguma coisa precisa ser acertada, então acerte logo, porque Deus não vai passar a mão, né? Quando Deus coloca a mão dele, enquanto a pessoa não se arrepender, não se consertar, não resolver o problema, não vai ter acordo, né? Aí não adianta colocar um Deus aqui, paizão, que passa a mão pela cabeça de todo mundo, que ama incondicionalmente, todas essas coisas que a gente tem ouvido por aí, mas que quando nós vamos conferir na Bíblia não é bem assim, né? Então, Deus é poderoso, pode socorrer, na fome vai mandar comida, mandar emprego, mandar dinheiro, pelo menos essas coisas simples para sobreviver disso, Jesus garantiu, né? Comida, bebida e roupa ele garantiu, desde que a pessoa busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E isso pratique as leis do reino de Deus. As leis do reino de Satanás estão aí, tem mais. As leis do reino de Satanás estão se espalhando pelo mundo todo, porque Satanás vai governar o mundo, já está quase completado isso aí. Mas nós que somos seguidores de Jesus, nós devemos praticar as leis do reino de Deus, independentemente de que Satanás coloque as leis dele no mundo aí, para todo mundo obedecer, né? Então assim nós receberemos a ajuda de Deus, né? Agora, para receber a ajuda do governo federal, R$600 por mês ou R$1.200, tem condições. Tem gente que entrou aí no sistema e não foi aprovado, foi reprovado.
Pois para receber a ajuda do reino de Deus, a ajuda de Deus tem condições. E são essas que eu estou expondo aqui, baseado no livro do profeta Isaías, que com certeza viveu numa situação semelhante à que nós estamos vivendo hoje. Então, que Deus abençoe cada um aí. Em nome de Jesus. Amém.